Como crescer na empresa que você trabalha hoje? Como perceber oportunidades de desenvolvimento? Como lidar com as coisas quando essas oportunidades aparecem? E a respeito disso que eu penso em conversar, alguns pontos, eu separei 8 pontos aqui que eu vivenciei alguns, outros eu vi na trajetória de outras pessoas e espero que possam ser úteis para você. A primeira coisa é analisar o contexto. Onde você trabalha, o que você está fazendo, como é que é a empresa que você trabalha, como você se sente com o grupo, como é que você se sente a respeito do futuro, de onde você pode chegar. Você se sente bem com o que você faz, de uma maneira menos romântica, você pode conviver com isso no longo prazo. Das coisas que você sente que você vai ter que lidar no longo prazo em complexidade cada vez maior, você sente em você a disposição de aprender mais a respeito, de tratar daquilo com um nível de responsabilidade maior. Esse eu acho que é a principal questão de como é que você se coloca frente ao tipo de trabalho que você vai fazer e a estrada que aquilo abre à sua frente. Quais são os setores existentes dentro do que você faz? Mesmo dentro, por exemplo, você pode estar dentro de uma indústria da área de energia, que é o meu caso, e você pode estar no RH querendo ir para comercial, que foi a transição que eu fiz recentemente. Dentro do RH é uma jornada completamente diferente dentro do comercial, mas assim, quais são os lugares que você enxerga que as suas habilidades, as coisas que você tem hoje, podem te levar? Em uma outra situação, em uma outra esfera, vamos dizer que você trabalha no ramo de alimentação, que você trabalha no restaurante. Você trabalha como atendente, mas você tem vontade de aprender a cozinhar? Você tem vontade de ir para a cozinha? Ou não, de repente você gostaria de trabalhar na gestão propriamente dita, com compras, ou com a administração contábil do lugar? A gente tem que fazer essas perguntas para a gente tem que se colocar à prova para ver o que, que a gente consegue aprender, o que, que a gente consegue fazer. Então, assim, analisar o contexto, pensar nas coisas que estão ao redor, o trabalho, a empresa, como é que você se sente com as pessoas, é a primeira coisa para a gente poder identificar na gente se o lugar onde a gente está é o lugar que vale a pena a gente colocar os nossos esforços para crescer. Chegando à conclusão do ponto 1, a gente entende que aquele contexto é um contexto que é favorável para a gente trabalhar o nosso desenvolvimento, que a gente realmente vale a pena lutar pelo crescimento ali dentro, a gente precisa ter um plano. Eu quero crescer no setor onde eu estou, por exemplo, se eu sou um assistente de RH, eu quero um dia chegar a ser um gerente de RH, um diretor de RH, ou não, hoje eu estou no RH, mas eu tenho muito interesse pela área operacional, que é uma coisa mais voltada a uma parte técnica. Se for isso, bom, em algum momento eu vou ter que comunicar a quem trabalha comigo desse meu interesse e começar a desenvolver habilidade na direção da área que eu quero ir. Por exemplo, no meu caso, eu trabalhava no RH, mas eu comecei a aprender coisas da área comercial. Então, ou se você trabalha no atendimento ao cliente, você vai ter que ir para a cozinha, vamos dizer, usando o exemplo do restaurante, da área de alimentação, você vai ter que começar a dedicar uma parte do seu tempo a aprender coisas ligadas à gastronomia propriamente dita, de uma maneira mais direta. E é interessante que o que a gente aprende em um setor acaba de alguma maneira ou de outra sendo útil mais adiante em outro setor que a gente trabalha, em outra área dentro do mesmo grupo que a gente trabalha. Então não é tempo perdido, tá? Mas é preciso que tenha um plano e nesse plano tem que contemplar principalmente o que a gente precisa se desenvolver para chegar em outro lugar, tá? Esse nosso objetivo é realista dentro do nosso plano? É sustentável? A gente consegue fazer isso na janela de tempo com os recursos que a gente tem? Se não, o que a gente precisa mover para que isso seja possível? Por exemplo, eu tenho que fazer uma graduação, vamos dizer, dependendo do movimento que eu quero fazer. Hoje eu consigo fazer uma graduação particular, um exemplo, por grana, por recurso financeiro? Não. Se eu não consigo, quais são as opções públicas? Quais são as opções de bolsa? Qual a possibilidade, com o tempo de casa que eu já posso ter, de conversar com o meu chefe, com o meu gestor, do interesse de eu crescer? E qual a possibilidade dele me auxiliar com isso? Enfim, é preciso que tenha um plano. Se a gente não fizer esse plano, dificilmente a gente consegue chegar a algum lugar à frente. O item 3 é se conhecer. A gente precisa se conhecer. Porque quando a gente se conhece, a gente pode identificar os pontos onde a gente normalmente fraqueja, onde a gente normalmente tem limitação e encontrar os nossos pontos fortes também, reconhecer eles e trabalhar, aumentando as nossas forças e diminuindo as nossas fraquezas. Dentro disso, a gente consegue ver, para o meu plano é realista pelo que eu me conheço. Como é que eu me torno uma pessoa que consegue executar o plano que eu tracei? Como é que eu consigo adaptar o plano que eu tracei à pessoa que eu sou? É um movimento que vai nos dois sentidos, para que a gente consiga fazer as coisas. A gente não deve se subestimar nem se superestimar.
quando a gente se subestima, começa a agir dentro de uma crença limitante que a gente não se move, a gente não dá passos adiante. Por outro lado, se a gente se superestima, a gente dá passos grandes demais. A vida é um equilíbrio nisso, entre o nem tanto nem tão pouco. A gente precisa encontrar um ponto no final das contas. E para encontrar esse ponto ideal do movimento, para a gente não se estagnar, não se acomodar para sempre numa zona de conforto, a gente precisa se conhecer. Existem muitas maneiras disso, mas em essência é ser sincero com a gente mesmo. A gente conseguir olhar para o que a gente faz, para o jeito que a gente age com um certo distanciamento. Porque aí a gente se conhecendo, a gente vê se o nosso plano é executável ou não. Se a gente consegue executar ele exatamente da maneira que está, ou se a gente precisa adaptar o plano, ou se a gente precisa realmente fazer um esforço maior para se transformar, para que algum plano, qualquer que seja levado adiante e saia só do plano das ideias. Ponha de lado seus preconceitos. Os tempos hoje em dia são outros. A gente, às vezes, quando está nessa necessidade, nessa luta de melhorar dentro de uma empresa, dentro do trabalho que a gente faz, às vezes tem no grupo, você sempre vai ter pessoas ótimas e você sempre vai ter pessoas que não são tão legais. O problema é que as pessoas que não são tão legais, mesmo sendo menos, às vezes elas podem influenciar a gente de maneiras muito ruins. Então, por exemplo, hoje a gente vive outro tempo. Você pode estar numa empresa que o diretor namore uma assistente, ou uma analista, ou uma gerente, essa pessoa seja promovida e não tenha nada a ver por ter um relacionamento do diretor com essa pessoa. Pode ser verdadeiramente porque a pessoa é extremamente competente, mas a gente, às vezes, pela nossa limitação humana, coloca na conta de tipo, é porque tem um interesse pessoal envolvido, e pode não ter interesse pessoal nenhum. Você pode ter uma gerente que contratou para uma posição de assistente, em outro departamento que seja, um filho ou uma pessoa, um parente de primeiro grau, e a gente, às vezes, pode, por estar chateado, por estar num momento mais difícil, assumir que aquilo é um tipo de nepotismo, um tipo de favorecimento pessoal. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja. A verdade é que focar nas coisas negativas, focar em sentimentos negativos e influências negativas, normalmente vão paralisar a gente, vão amargurar a gente ao invés de motivar, vão fazer a gente pensar que não vale a pena. O pensamento do diabo são os outros, o problema são as pessoas, essa empresa é tóxica, pode ser que seja. Aí volta para a primeira coisa que a gente falou de analisar o contexto. Mas às vezes não é. Às vezes, num momento que a gente não está bem, é possível que a gente tenha uma percepção enviesada, uma percepção influenciada de maneira negativa, e a gente às vezes põe oportunidades a perder por causa disso. A gente, quando enxerga de um nível hierárquico mais baixo, a gente não tem o mesmo panorama do que alguém que enxerga de cima. Isso não justifica qualquer erro, porque todo mundo erra, inclusive o diretor da empresa erra, somos todos humanos. Mas a gente é bom dar o desconto de que a gente muitas vezes, da posição que está, não consegue ver o cenário como um todo, a gente não enxerga o tabuleiro como um todo. Conheça a empresa, conheça o grupo em um contexto amplo, o mais amplo possível, que vá além do que você faz exatamente. Como é que a empresa ganha dinheiro? Como é que a empresa orça? Como é que a empresa contrata fornecedores, seja ela do que for? Onde é que existem margens para ganhar um pouco mais? Para em determinado momento, mesmo que temporariamente, você possa dar uma sugestão, fazer uma observação que possa auxiliar a empresa a otimizar resultados, por exemplo. É pensar além do que a gente faz. Se eu sou um operador de caixa numa empresa, eu não preciso pensar meramente em operar a caixa. Pode sobrar um dia, tempo e energia de olhar em volta, levantar a cabeça e pensar em compras, pensar em marketing, e pensar em uma série de coisas e dentro disso perceber o que me interessa mais. Dentro de todas as coisas que fazem uma empresa girar, além do que eu faço, o que existe, o que me interessa, como é que essa empresa efetivamente ganha dinheiro, para onde eu posso andar, para onde eu posso ir. O que os outros setores, dentro dos processos dos outros setores, influencia no que eu faço e o que do processo que eu conduzo influencia os outros setores. Quem são os meus clientes internos? Às vezes tem coisas que a gente não parou para pensar ainda, ou pelo menos não em profundidade, e isso faz parte do desenvolvimento da gente. Muitas vezes, quando a gente conhece a empresa, quando a gente conhece os processos da empresa, como é que os processos se interrelacionam, como é que os departamentos se interrelacionam, a gente começa a ser uma pessoa que os outros procuram em busca de orientação. A gente começa a ser um tipo de líder natural. Às vezes a gente vai ser liderado, às vezes a gente vai ser líder, não precisa ser uma coisa constituída. Mas isso é uma coisa que faz diferença aos olhos de quem está gerindo a gente. Se a gente consegue exercer essa liderança de uma forma positiva, é uma grande vantagem competitiva que a gente tem. Não digo competitiva porque às vezes não é uma competição de um ganha e o outro perde, mas do movimento de desenvolvimento dentro do grupo.
Existe um termo chamado office politics. É importante a gente aceitar que isso existe para o bem e para o mal. Tá? Falei ainda há pouco da liderança positiva. De certa forma, é muito importante que a gente seja visto no grupo como uma liderança positiva, ou pelo menos como um elemento positivo dentro do grupo. Se a gente acha que o grupo é ruim, voltando lá no início da análise do contexto, que a empresa é tóxica, que as pessoas não são legais, que a gente não consegue se adaptar ao grupo, se a gente não concorda com a empresa como ela é melhor a gente procurar outra coisa do que a gente se deixar prorrogar demais no tempo se sentindo mal, porque a gente acaba se tornando uma influência negativa dentro da empresa. E isso normalmente não vai levar a bom lugar. A gente precisa saber se adaptar a contextos, situações, sem deixar de ser a gente mesmo. Hoje em dia, assim, passou aquele tempo daquela coisa engessada, da gente falar, daquele corporativez todo engessado, de tratar as pessoas como subserviência exagerada, entendeu? Isso realmente, quando a gente lida com alguém assim, falando de um ponto de vista mais que você está falando em nome de uma empresa, conversando com uma pessoa de outra empresa e você nota que a pessoa é muito engessada, normalmente você vai ter uma impressão de que aquela pessoa não é responsável por decisões. É como se você notasse que você vai ter um caminho longo para resolver qualquer coisa. Então, é claro, a gente tem que ter ciência do grau de autoridade que a gente tem dentro do que a gente está fazendo, mas assim, a gente conseguir se colocar de uma maneira natural, que a outra pessoa do outro lado, seja um cliente consumidor final, ou seja um cliente representante de outro grupo, perceba que ele está falando com alguém que tem um entendimento do que acontece, que tem voz dentro da organização que a gente, pela qual a gente está falando. A gente saber se colocar no momento de, se a gente está no momento mais informal, que a gente seja informal, mas que a gente saiba reconhecer os momentos mais formais, que tem uma gravidade maior, e a gente conseguir se colocar em linha com aquilo, para a gente não destoar. É importante, eu digo assim, que mesmo quando a gente está em momentos informais, a gente entender assim, eu gosto de fazer amizades. Tem muitas pessoas hoje com quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, que eu tenho uma amizade boa. Mas a gente entender que é um contexto profissional e que algumas linhas devem ser respeitadas. Nem tudo que a gente fala deve ser dito para qualquer momento, a qualquer momento, nem para qualquer pessoa. Porque isso na nossa vida pessoal também vale. Quando você para refletir a respeito de uma ideia, do entendimento, de um pensamento, às vezes, mesmo na nossa vida pessoal, a gente não fala ou a gente dá uma polida para falar, não porque a gente esteja sendo falso, ou porque a gente esteja maquiando um pensamento da gente, ou que a gente não esteja sendo sincero. É para que o que a gente pensa ou o que a gente diz seja usado de uma maneira construtiva, tenha um resultado positivo. Então, assim, existem sim office politics, e é importante que a gente atente para isso. Tem um evento da empresa, tem uma festa, tem uma confraternização, cara, pode ir, vai, entendeu? Conversa com as pessoas, conversa com pessoas de outros departamentos, entendeu? Seja respeitoso, sabe? Mas seja espontâneo também, entendeu? Saiba se adaptar a cada pessoa. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que a pessoa, por natureza, é mais formal. Esse não é o cara para você chegar fazendo qualquer piada de qualquer jeito, entendeu? Por outro lado, vão ter pessoas que são mais espontâneas, que são mais brincalhonas. Você também não vai chegar nessa pessoa completamente engessado, completamente super sério, que vai soar estranho. Aprenda a se autogerenciar e a tomar decisões. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que existem. Quando você trabalha num grupo, a partir de determinado momento, você vai ter um grupo que reporta para você. Ou pelo menos algumas pessoas vão reportar para você porque você vai estar numa ponta acima nos processos e no organograma da empresa. O que você precisa? Que as pessoas que estão reportando para você comecem a se tornar autônomas. Porque senão essas pessoas vão parar para te perguntar absolutamente todas as coisas que elas vão fazer. O que se espera? Que um funcionário aprenda a se autogerenciar e aprenda a tomar as decisões que a ele competem. De uma maneira que a pessoa que está acima no organograma tenha tempo para desenvolver outras coisas que vão além, outras coisas de caráter mais amplo. Isso às vezes não é uma coisa muito fácil, você aprender a se autogerenciar e a tomar decisões. Porque envolve muitas coisas, envolve o seu plano, o que você quer, envolve se conhecer. Porque normalmente assim, o que pode acontecer é, se não me pediram para fazer, eu não vou fazer. O outro lado extremo é uma coisa que eu acho meio fantasiosa, que tipo, da pessoa também querer fazer todas as coisas, fazer todas as horas extras do mundo, resolver todos os problemas da empresa, carregar a empresa nas costas sozinho, negligenciar a vida pessoal, tanto em termos de saúde quanto em termos de família, e chegar e bater de cara com burnout dali a 1 ano, 2 anos. Não vale a pena. Existe um meio termo em todas as coisas, e um desses, para lidar com isso e ter a possibilidade de crescer, desenvolver o bom senso e a capacidade de se autogerenciar e tomar decisões. O que eu faço quando eu começo a trabalhar com uma pessoa nova, acima de mim, para quem eu reporto?
No início, tipo assim, ou a pessoa vai me validar de cara algumas coisas do jeito que eu trabalho, ou em algum momento eu vou chegar para a pessoa e eu vou falar, olha só, deixa eu validar aqui a minha percepção com você. Eu estou vendo essa situação assim, assim, assado, o meu entendimento é esse, eu encaminharia assim. A minha percepção é essa e a solução seria essa. O que, que você acha? E a pessoa vai me dizer se concorda, se não concorda, se é isso, se não é isso. Fazendo isso algumas vezes, vamos dizer meia dúzia de vezes, você já vai ter uma referência de como é que essa pessoa para quem você está reportando enxerga. E você vai testar isso depois de validar isso, fazendo efetivamente algumas vezes, e em algum momento você vai relatar lá, olha, aconteceu tal coisa, eu entendi assim, eu encaminhei o assunto assim, a solução foi essa, a consequência foi essa. Então você vai se autogerenciando aos poucos e aprendendo a tomar decisões. E isso vai liberar tempo da pessoa que está acima de você, e essa pessoa vai ver em você uma engrenagem mais importante, porque ela sabe, poxa, aquela pessoa resolve o que eu preciso de uma maneira que me atende e me demanda menos. Se autogerenciar e tomar decisões a partir do momento que os pontos acima foram observados, é a coisa mais importante que tem e é a em que mais vale a pena trabalhar, porque isso vai influenciar não só na empresa que você está, não só no emprego que você está, mas isso se expande a todas as áreas da vida da gente, da área familiar, a área de saúde, a todas as coisas. Esteja atento ao tempo e às janelas de oportunidade. O que, que acontece? Muito nessa vida profissional, como na vida como um todo, tem a ver com observação. Se você está numa empresa, vamos dizer, há um ano, talvez valha a pena você pensar, eu vi alguém ser promovido, como é que é a conduta dessa pessoa que foi promovida? Qual o tipo de trabalho que ela faz? O que, que ela tem de diferente das outras pessoas que têm mais ou menos o mesmo tempo que ela? A empresa tem o costume de promover internamente antes de contratar alguém de fora? Como é que são os gestores que promovem aqui? Como é que são as pessoas que são promovidas? Porque isso vai te dar um termômetro, vai te dar uma referência do existem lugares entre que você vai ter que ser mais proativo, você vai ter que conversar, negociar um aumento, alguma coisa, e existem lugares que as coisas podem sim acontecer de uma maneira mais natural. O importante é assim, dentro da análise do contexto da empresa, do grupo que você trabalha, você tem que ver se o seu jeito de ser funciona quando colocado no contexto do jeito de ser da empresa, tá? Isso para você poder perceber o tempo que as coisas acontecem e as janelas de oportunidade que se abrem. Exemplo, a empresa que você trabalha acabou de adquirir uma outra empresa e você vai ter movimentos laterais e horizontais dentre os cargos. Isso é um momento de oportunidade de você conversar, é uma janela de oportunidade. Claro, se você já tiver um tempo na empresa, não existe um tempo mínimo, às vezes 3, 4 meses na empresa, dependendo da sua senioridade, do que você conhece daquele setor específico, já é suficiente. Mas é uma janela, pode ser uma janela de oportunidade para você conversar e dizer do seu interesse, dizer do que você quer fazer, do que você pensa. Reconhecer o clima da sua empresa também, do quanto os gestores são abertos ao desenvolvimento das pessoas que trabalham na empresa. É importante para você levar isso em consideração. Por exemplo, você está muito bem trabalhando com um gestor numa área X. Vamos lá, vamos dizer que você esteja no setor de compras e esteja muito bem com o seu gestor. Mas na real você não quer ficar em compras. Você tem vontade de ir para a área de manutenção, tá? E abrir uma vaga em manutenção. Aquela vaga em manutenção, o seu gestor está super feliz com você, você está bem ali, a vida está fluindo e tal, e você viu que abriu uma vaga em manutenção, e você que tem vontade de ir para lá para você fazer uma gestão de manutenção de algum tipo de equipamento específico, seja lá o que for. A vaga que abriu especificamente, você tem senioridade para se candidatar àquela vaga? Vamos dizer que seja uma vaga de coordenação de manutenção em alguma coisa. Porque se você tem, ou se você percebe que no curto prazo, com treinamento, você pode chegar naquela possibilidade, talvez valha a pena você conversar com o seu gestor. Agora, se você vê que não dá, que o gap é muito longo, vamos dizer assim, pode até valer a pena você conversar com o seu gestor para que ele saiba que em algum momento você tem vontade de ir para lá. Isso só vai notar no teu gestor o seguinte, olha, o teu gestor pode ser um cara ótimo te ajudar a ir para lá, mas se abrir uma vaga acima no próprio setor que você está, que é o setor de compras, né, nesse exemplo que a gente está criando, se eu subir essa pessoa, em algum momento ela tem vontade de ir lá para outro departamento. Como é que vai ser? Então isso também pode criar algum freio de que você cresceria para cima diretamente no braço da empresa que você está. Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu fiz isso, tá? Eu fiz exatamente isso e eu sabia que isso poderia me brecar numa possibilidade de crescimento vertical no setor que eu trabalhava, mas eu queria ir para outro. Então, dentro da minha cabeça, me conhecendo, procurando me conhecer, eu sabia que para mim ir para o outro setor seria melhor do que crescer na área que eu estava.
Bom, se você ouviu até aqui, obrigado, tá? Eu espero que alguma coisa das que eu disse tenha sido útil. Eu não sou dono da verdade, então é claro que pode ter coisas que eu tenha dito que são óbvias ou que você não concorda e tá tudo bem, tá? É só uma ideia de dividir pensamentos que eu tenho a respeito dessa trajetória. Eu já estou agora trabalhando por conta própria e trabalhando para empresas, já devo estar chegando perto de 30 anos, 25 anos, alguma coisa assim. Então, assim, espero que você goste. Se você gostou e acha que isso pode auxiliar alguém, compartilhe esse conteúdo. Se você quiser colocar perguntas aí nos comentários a respeito de outras coisas que você gostaria que eu falasse ou algum ponto que eu fale em mais detalhes aí, seja bem-vindo, tá? Um abraço aí e até a próxima.